Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professora Leteia. Estamos num modo diferente hoje, né? Vou fazer a gravação da nossa aula 3 sobre instalações, a nossa conexão com a materialidade da instalação e o processo de experiência, né, voltado para o espectador diretamente. Então, vai ser sobre isso essa aula. É a primeira vez que eu estou realizando uma gravação sozinha, então espero que o áudio esteja bom também, né? Que tudo transcorra bem na explanação que eu fizer aqui, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, situação, depois aí também vocês me avisam, ok? E vamos lá, vamos lá. Então, na aula passada nós falamos, né, sobre aquele texto um pouco mais denso com relação a Rosalind Krauss, falamos de campo ampliado da escultura, como isso reverberou na interpretação das poéticas tridimensionais contemporâneas e até mesmo contexto envolvido com artes integradas, né, e essa hibridização de linguagens na fruição das produções artísticas, né. E aí hoje, com o objetivo da aula, a ideia é que nós compreendamos a instalação como uma linguagem artística contemporânea, analisemos as interações entre os materiais, a espacialidade e o processo da experiência, né? Relacionemos também conceitos teóricos e obras seminais e vamos discutir os desdobramentos atuais dessa modalidade artística também, tá? É mais ou menos essa a ideia para hoje. Então, primeira coisa que eu acho que vem à tona, já que tantos nomes surgem, né, lá pensando em campo ampliado, diversos nomes surgem, né? Land art, paisagem, arquitetura, né? Ou não isso, não paisagem, não arquitetura para descrever escultura, né? É aquele desmantelamento envolvido com a monumentalidade da escultura clássica. Então, partindo deste contexto, o que a gente pode afirmar em termos de instalação, pessoal? O que seria instalação? Eu trago aqui o texto da Eliane Tedesco, 2007, e ela nos diz que a arte não era mais só para ser vista, passou a ser experimentada, vivida. Então, há um projeto, né, um planejamento com relação à arte vista no contemporâneo que envolve a experiência do espectador e ele como participante. Né? Então, o espaço ele deixa de ser neutro, o espectador torna-se participante e a obra é montada em determinado lugar, não apenas colocada nele. Né? Então, esse efeito do lugar onde se apresenta essa produção artística, ele está diretamente associado à obra em si. Né? Está, na verdade, digamos, né, sobreposto à condição da obra. Tá? Espero que seja isso. Então, o que a Tedesco nos traz? Ó, a experiência da percepção corporal só foi incorporada ao universo artístico em larga escala a partir dos anos 60. Né? Durante essa década, os convites à participação dos observadores difundiram-se e, ao mesmo tempo, diversificaram através de propostas artísticas tridimensionais que incorporavam o espaço onde a obra se instalava como parte dela. Tá? Então, acho que essa é a essência do que se pode pensar em termos de instalação. Né? O espaço ele faz parte da obra em si. Discorrendo um pouco mais sobre esses conceitos fundamentais, então a gente considera uma influência filosófica direta neste contexto para trazer o corpo à tona, né, como meio ou mediador, né, da produção artística em si. E isso tem a ver com um pensamento filosófico que se chama fenomenologia, tá? Um dos autores que foram mais influentes neste contexto foi Merleau-Ponty, tá? E aí a Tedesco nos diz isso, né? O sentimento de estar dentro da obra, possuir a consciência dessa percepção corporal só veio a ser explorado anos depois por conta da difusão do texto de Merleau-Ponty, a fenomenologia da percepção. Vou trazer um trechinho aqui desse texto do que ele vai falar, por exemplo, com relação ao que se trata a memória, né? E
como a memória ela é ativada continuamente, a cada instante. E os efeitos disso, obviamente, na nossa interpretação do que se trata a instalação. Então, Merleau-Ponty diz o seguinte, ó, recordar-se não é trazer ao olhar da consciência um quadro do passado subsistente em si. É enveredar no horizonte do passado e, pouco a pouco, desenvolver suas perspectivas encaixadas, até que as experiências que ele assume sejam como que vividas novamente em seu lugar temporal. Perceber não é recordar-se. Então, Merleau-Ponty vai enlevar o sentido perceptivo, né? A ideia da percepção corpórea, né? Do corpo próprio mesmo, e como esse contexto sensível nos afeta para construirmos linguagem, tá? Enfim, aí eu tenho um exemplo de instalação da Adriana Varejão, lá em Inhotim, né, Linda do Rosário. Ela contrasta, né, as questões coloniais com a materialidade dos azulejos, né, e óbvio, né, tem um senso crítico voltado com relação à história brasileira, né, com a escravidão. Então, aí um exemplo. E a gente está naquela disseminação, continuamos naquele contexto de disseminação de nomes envolvendo a produção tridimensional contemporânea. Então, mais alguns termos aí, na aula passada a gente falou muito em land art, né? Também acho que foi falado em sítio específico, tem environment, como se diz em inglês, site, o happening, a performance, o não site, in situ. E aí vale ressaltar, pessoal, porque compreendo que tivemos dúvidas na aula passada, né? Como eu vou classificar cada uma delas, né? A ideia não é que a gente seja completamente categórico, trazendo uma definição ou outra, mas há uma importância didática em apresentar isso para vocês, até mesmo para que vocês atravessem, né, esses conceitos e consigam dialogar no contexto de aula, né, escolar, tá? Então, vou trazer alguns exemplos aqui e algumas denominações. A gente começa lá com a assemblagem. A assemblagem é como se fosse um caminho do bidimensional para o tridimensional, né? Parte lá desde aquelas experiências dos cubistas na pintura, com as colagens, né? E aí parece que a colagem começa a tomar relevo essa ideia, né? E vai para o contexto de conexão com o espaço. Tá? Então, é a composição tridimensional feita pela reunião de objetos diversos, muitas vezes objetos encontrados, materiais cotidianos, em que o artista elabora uma composição, né? Uma nova configuração. As características gerais que a gente pode associar, se tem uma aproximação com a escultura, mas sem necessidade de materiais nobres, né? Como mármore, como trazendo ou evocando esse efeito monumental direto, né? Os objetos mantêm parte de seus significados originais, pode ser pendurada, apoiada ou ocupar o espaço como um todo, né? E nessa relação com o espaço, ela ainda costuma ser autônoma, né? Esse processo de incorporação da espacialidade à obra diretamente ainda não estava tão evidente assim, tá? Eu trouxe a assemblagem de Robert Rauschenberg, ainda, né? Esse grupo de artistas, no caso estamos falando dos Estados Unidos, mas que tem essa influência do construtivismo, né? Como falei em aulas anteriores, tá? Já o environment, acho que é assim que se diz, a gente está falando do ambiente artístico, ele ainda é o ambiente funcional, digamos, no contexto de galeria, de museu, mas ele traz, né, como característica central o fato de ser imersivo, né, do espectador realmente estar participante, ser envolvido pela obra, né? Então, o artista ele vai envolver esse espectador por completo. O visitante entra na obra, reúne materiais, luz, sons, objetos, arquitetura, textura,
Aí eu tenho uma produção de Alan Capro, de 1961, denominada Jardim, né, ou Quintal, algo desse tipo. E aí o ambiente é a obra, de fato, né? Ela só existe como espaço envolvente, precede e inspira o conceito moderno de instalação. Então, esse público, para que ocorra essa fruição, ele tem que caminhar, tem que subir, tem que tropeçar nesses pneus aí amontoados, né? E óbvio que muita coisa acontece. É um espaço que ativa a corporalidade, né? Essa é a ideia. Então, de certa maneira, o espectador ele se torna agente também para acionar essa produção, né? Na sequência, nós temos o termo site specific, né? Ele está realmente tratando da especificidade do lugar. O site specific ele envolve então uma elaboração artística que dialoga com aquele espaço pontualmente, tá, pessoal? É pela especificidade mesmo que se atribui a esse tipo de produção, tá? Um exemplo que eu trago aqui, trouxe um exemplo brasileiro, Ana Coutinho, Vasos Condutores do Tempo. Então, ela vai considerar inserções de desenho nesse espaço e, a partir disso, esse espaço ganha, né, outras influências, né, de interação com o ambiente. Então, o lugar ele não é visto como cenário, mas essa parte constitutiva da obra, né? Leva em conta fatores que são culturais, históricos, sociais e arquitetônicos. E, de fato, no caso de site específico, a gente não pode considerar que essa produção ela vai ser transferida para outro local, né? Se fosse considerada em outro local, ela teria outra atribuição, outra interpretação, outro construto de linguagem aí a partir dessa fruição, tá? Nessa relação com o espaço, então, o site específico ele está vinculado à ideia de que tem uma total dependência no seu local de origem, tá? Aqui mais alguns exemplos da produção da artista, então envolve essa atuação, essa convivência também direta do artista nesse espaço, né? Para conseguir elaborar e fazer emergir essas novas configurações aí com relação à elaboração própria, né, do artista, tá? Por exemplo, no caso da Ana Coutinho, ela até convida os espectadores, né, ao chegarem no espaço, que vão ao lugar, né, que eles cheguem ao lugar com roupas mais claras, para esses efeitos de luz, né, e sombra incidirem sobre a pele, né, e sobre os corpos mesmo dos participantes. Beleza? In situ, nós estamos nos referindo então ao trabalho que é concebido no próprio local da intervenção e muitas vezes reage a esse espaço encontrado. Então, esse espaço existe ali, ele não está tão preso, né, à ideia da especificidade como site específico, mas há esse diálogo, né, intencional do artista com o lugar, tá? Então ele é criado diretamente nesse lugar durante a montagem, né? Então existe essa vivência, essa convivência do artista com o espaço e se adapta à materialidade e atmosfera do espaço real, né? Aqui eu tenho só o Levitt, também é a galera que traz a influência desde o minimalismo ali, daquelas discussões que a Rosalind Krauss dialoga com a gente sobre o campo ampliado, né? Se é arquitetura, se já é um espaço uma produção axiomática, né? De transformação desse espaço arquitetônico. Então, desenho na parede do Levitt tem a ver com essa ideia, né? De ser um ambiente axiomático artístico. Ele vai compor esse ambiente com diversos desenhos muito angulosos, né? E projetivos assim nesse espaço. Pode ser flexível, então a cada lugar que o artista vai, ou por meio de roteiros que o artista cria também para
os participantes, esses desenhos vão ser construídos, tá? Então é bem interessante também a proposta, e aí ela vai ser chamada in situ, né? Porque é feita no local. A ideia é essa de in situ, para o latim, né? Daquilo que é feito no local ou para o local, mas não tem o rigor da especificidade que o sítio específico se traduz, tá? Então, aqui mais alguns exemplos, né, de locais diferentes em que essa produção é realizada, tá bom? Como se diz, né, sobre a interpretação da curatorial dessa obra do Levite. Cada montagem se reinventa, né, sem ser site específico, pois ela pode ser refeita em lugares distintos e acompanha instruções de execução, como havia dito, né? Além disso, esses materiais eles vêm como um convite, né, à elaboração. Então, grafite e tinta junto das instruções de execução, tá? Aí o site também está associado ao sentido de lugar, né? Um lugar físico da exposição propriamente, e ainda ele transformado, né? Aqui a gente está tratando então de um efeito interventivo desse lugar expositivo, né? Ou transformação desse lugar como local expositivo também, por um processo interventivo, tá? Então, o local físico da exposição, entendido não apenas como espaço arquitetônico, mas o conjunto de relações. Isso está muito direcionado às questões políticas, culturais, históricas. Isso influencia diretamente a produção. Aqui a gente tem o trabalho de Gordon Matta Clark. Splitting significa corte, né? Esses recortes. E é interessante que apresente-se o termo, né, o verbo no gerúndio, né, de cortando mesmo. Isso acaba sendo recorrente nos nomes das produções desses artistas nesse período, tá? Das características gerais, a gente pode ressaltar que considera-se o espaço enquanto contexto expandido também, né? Poderia ser um museu, poderia ser a rua, um terreno baldio, uma sala expositiva. A ideia é que o artista apresente esse espaço, né, como um site e essa intervenção, né, um local interventivo que passa a ser exposto, tá? Então, esse local é quase como que uma demarcação do ponto de partida para o artista desenvolver o seu trabalho, né? Essa é a ideia. Então, ele começa com essa demarcação, né, de um ponto de elaboração aí. Então, isso trazendo de maneira mais detalhada aí, né, do que foi feito nesse espaço, tá aí o exemplo, né? O Gordon Matta Clark ele vai seccionar essa casa abandonada ao meio, né, completamente, e ainda trazendo, né, tensionando esse espaço para sua divisão mesmo, né? Então, N efeitos envolvidos com o fato de ser uma região onde diversas casas foram abandonadas, né, nos Estados Unidos, e também refletindo essa evasão do espaço, né, desse meio urbano em razões sociais, políticas e tal, tá? O não site, a gente recorre ao Robert Smithson como o artista que desenvolve o conceito. Aliás, não à toa existem tantos nomes, pessoal, por conta disso, né? Isso envolve também o poder interpretativo e analítico dos artistas propriamente em desenvolver os conceitos, tá? E Robert Smithson, lá da Land Art, lembram-se da plataforma Espiral, que eu trouxe como exemplo na aula passada, né? Então, Robert Smithson, tanto na Land Art, já atuava pensando no contexto minimalista, e ele vai desdobrando isso em diversos outros conceitos,
e possibilidades de interpretação que realmente evocam as artes integradas como um todo, né? Então, diversos nomes surgem a partir de Robert Smithson, tá? No caso aqui, não site, por quê? Porque ele vai estabelecer um diálogo entre o espaço expositivo e a paisagem, o dentro e o fora, né? Então, por isso não site, porque ele está trazendo um juízo de valor ao que está fora. Lembra lá, né? A potência que tem a paisagem para esses artistas neste contexto, né? Como a Rosalind Krauss nos diz, com campo ampliado. Então, ele está carregando essa potência para o fora, para a paisagem, mas ao mesmo tempo ele trabalha esse deslocamento, né, para dentro do espaço expositivo, tá? E esse deslocamento, obviamente, tem, né, resvala num sentido também de abstração direta, né, que era muito comum no minimalismo, então resvala nesse aspecto e em N possibilidades de interpretação da obra tridimensional contemporânea, né? Não à toa, Robert Smithson também é um artista que vai estar associado diretamente à arte conceitual, tá? Então, da relação com o espaço do não site, a obra aponta para o site original, que está em outro lugar fisicamente, e a galeria é o espaço de mediação, não de imersão. Agora, não quer dizer que esse valor imersivo não estava colocado à tona, né? No movimento realizado pelo artista, tá? Então, aqui no site, ele é um dos exemplos, ele vai fazer em Nova Jersey, então ele vai retirar do espaço original, digamos, da paisagem, essas rochas que estão dispostas ali, né, e agrupadas, e para além disso, a mesma configuração, talvez, né, em recorte fotográfico tem na parede, só que aí do local original, tá? Então, fazendo referência e até com esse distanciamento ao local original. Beleza? Depois a gente tem um outro artista que é bastante famoso a ofertar, né, novos conceitos também. A gente vai percebendo que esse gerúndio do verbo, como eu disse, né, desde splitting lá, né, se cortando, aqui o happening é um acontecimento acontecendo, né? E é um termo, né, utilizado, acho que até hoje se utiliza também. Ele mistura o happening, né, esse acontecimento, ele mistura a performance, mistura então o evento artístico como um todo, tá? Exemplo aí, Capro tá num balanço suspenso, né? E todos, né, abaixo ali, participantes, né, espectadores, participantes, na linguagem do Capro propriamente, envolve improvisação, envolve essa autoria coletiva com forte participação do público, tá? Essa é uma das primeiras produções de happening, 18 happenings em 6 partes. Ele situa diversos locais desse evento, né? Mas ele recorta diversos pontos, 6 partes, em que os grupos, né, participantes atuam e existem roteiros também, né? O artista coloca, né, como se fossem folhetos instrutivos ali do que, né, potencialmente se pode realizar na mediação com aquele espaço, tá? Esse happening vai acontecer em torno dos anos 50, 60. Tem o script, mas o script não é rígido, né? Mistura artes visuais, música, teatro, poesia. Então, estamos nos aproximando, né, no contexto das artes integradas e da hibridização artística, de fato. Acontece como evento único e repetível, é um acontecimento, né? Ponto. Depois outro acontecimento, depois outro acontecimento. Essa é a ideia.
Valoriza o acaso, o encontro, o tempo real, o presente, né? Pode ocorrer no espaço urbano, na natureza, interior, isso independe. E esse lugar ele é ativado pela ação dos participantes, né? De quem está vivenciando ali aquele momento. Belezinha? Também bem interessante o contexto do happening, né? Por fim, pode até causar um certo estranhamento, mas a performance ela está diretamente associada, né? Depois que o espectador ele é um agente direto, ele não tem mais esse comportamento de contemplação passiva, né? Na verdade, acho que nunca teve, mas agora que isso foi reconhecido em termos de poéticas tridimensionais e da relação humana com a espacialidade, né? Então, esse espectador, sendo ativo, né, sendo atuante, né, nesse espaço expositivo, ele também ressoa a questão da performance, tá? Então, isso vai se recorrer tanto ao performer, o artista performer, e propriamente aos espectadores, tá? Aqui, exemplificando a artista performer, acho que extremamente reconhecida, né? A rainha da performance é a Marina Abramovic, então trouxe um trabalho dela muito conhecido, uma das primeiras performances dela, que envolve, né, as questões de vulnerabilidade feminina, o risco, né, essa participação direta do público. Foi bem emblemática essa produção da Marina Abramovic, de 74, que são os ritmos, né, se denomina ritmo. Então, do que se trata a performance? Uma ação artística realizada pelo corpo do artista ou performer, desculpa, com duração, intenção, presença física como elementos centrais. Então, o corpo é meio, né, é o meio da obra, media o acesso à obra. Pode ser planejado, pode ser improvisada, inclui vídeo, texto, objetos, ações repetitivas, resistência física em muitos casos, né? E enfatiza a experiência no tempo. Com relação ao espaço, né, do espectador com o espaço influencia a ação e é transformado pela presença corporal. Pode ou não envolver o público diretamente. No caso de ritmo, da Marina Abramovic, envolveu, né? Enfim, coloca o corpo da performer em extremo risco, né? Vulnerabilidade. Ele, acho que nas imagens ali está evidente uma mesa com diversos objetos. Essa troca direta com os espectadores acontece, então estão os espectadores ali escolhendo objetos para um processo interativo com a performer, né? E aí a fotografia de Marina logo ao lado. Então, bem conflitante, tá? E isso importa a gente trazer também esses contextos de interpretação, porque a arte contemporânea ela nos traz isso, né? Para além do sentido monumental e a produção tridimensional contemporânea, ela traz essas possibilidades que envolvem interpretações também basais, instintivas humanas, né? Belezinha? E aí, daqui, gente, já falei um pouco dessa ciência dos nomes, né, das possibilidades do que seria a instalação. Talvez a instalação tenha sido reconhecida como conceito guarda-chuva para todos esses nomes. É essa a ideia, né? Então, ela passa a ser como uma operação espacial, aplicada em diversos contextos, dentro, fora do espaço expositivo oficial, no espaço público, externo, né, no que for. Então, ele tem essa ideia de um conceito guarda-chuva, tá? Primeiro que houve essa pergunta na aula passada, né, mas tá,
quais seriam os primeiros ali a recorrerem ao termo? Se falava a instalação já no contexto dos artistas ali, mas Kurt Schwitters, ele é, acho que o primeiro que é tratado ou reconhecido com a sua produção, que se chama Merzbau. Na verdade, é o ateliê do artista e ele começa a trabalhar poeticamente com esse ateliê, com o espaço do ateliê, né? E se torna Merzbau, né? A casa Merz. E dali, acho que a partir dali se passa a trabalhar mais o sentido de instalação, né? A palavra, o nome instalação. Então, acho que pode facilitar ou complicar em termos de interpretação definitiva, né? Dessas poéticas. Então, o espaço ele é visto como componente ativo na fruição, a obra muda conforme o ambiente, né? E cada montagem vai ser única. Olha lá, gente, a gente está considerando uma produção de Schwitters de 1937 a 1980. Então, quase se confunde com a vida do artista diretamente, né? E aí sim, né? O espaço, enquanto matéria, ou melhor dizendo, materialidade, é que aciona as situações, né, de subjetivação. Então, não estamos mais lidando com uma condição de redução à matéria e trazendo então a obra como autorreferente. A gente sabe que existem essas influências, mas na instalação a importância está diretamente voltada com a ação do espectador, né? Que na verdade é participante. Tá? Então, o espaço como matéria envolve temporalidade e instabilidade, ainda tem um confronto com o sentido monumental, clássico e tradicional, porque lá no clássico a ideia de temporalidade estava diretamente associada à duração e à estabilidade, e aqui essa espacialidade enquanto matéria, ela está dizendo do efêmero, né? E de ser para aquele lugar, então ser temporário. Então, essa configuração e vínculo com um lugar que é temporária, onde cada operação de instalar é única, tá? As obras não são mais vistas como fixas. Também vale ressaltar, a gente não pode recorrer à ideia de que reinstalar, né? Vou fazer uma instalação aqui e uma muito próxima em outro lugar, é o mesmo que a repetição. Não é, porque o espaço não é o mesmo, tá? E ocorre uma extrema importância do contexto de elaboração dessas obras, né? Então, isso vai estar em diálogo mesmo para a interpretação dessas produções, tá bom? Que mais que a gente pode considerar aqui? Schweitzer, ele tem essas influências ainda da colagem, da assemblagem, né? E essa conexão com a arquitetura. E acho que a partir disso ele vai incorporando as coisas do seu dia a dia, do cotidiano, para além dessa fisicalidade que ressoa um pouco uma certa permanência, né? Estou falando aqui da obra de Schweitzer, lá na primeira instalação, e aí efetivamente isso vai recorrer a outras formas, né? Então, gradualmente, a expansão dessa produção recorre então a novas interpretações, né? Para além, a sentido de campo expandido mesmo, para além da materialidade daquele espaço. Desculpa aí que eu dei uma enroscada, gente, mas vamos lá. Ai, ai. Então, o que o João Wesley Souza nos diz desse contexto? Esse espaço, né, como matéria, ele vai dizer novamente dessa influência da fenomenologia, né? Então, a consequência nas artes visuais, nessa vertente filosófica, foca questões da experiência no conhecimento que emerge da interação física entre homem e materialidade, né?
e atingir o seu fazer e pensar artístico, abrindo novas possibilidades estéticas. Este modo provoca importantes mudanças no modo de expressar, entra no Brasil e se desenvolve a partir da arte concreta, e estamos dizendo, né, de uma inovação poética brasileira que vai refletir no neoconcretismo, tá? Então, João Wesley Souza vai nos dizer disso, da importância do pensamento fenomenológico para o desenvolvimento do movimento neoconcreto. Nós temos, né, figuras centrais do grupo neoconcreto, né, no Rio de Janeiro, parte-se do concretismo, mas chega-se ao neoconcretismo, e acho que um dos mais marcantes é Hélio Oiticica, tá? Aqui eu repito o exemplo de obra de Hélio Oiticica com A Invenção da Cor, Penetrável Magic Square número 5, que está lá no momento, né? É uma instalação externa, né? No Inhotim, Museu Aberto, Inhotim, em Minas. E o Oiticica, pessoal, ele não vai atuar apenas com esse processo interventivo do espaço arquitetônico, esse, né, axiomático, mas em tantas outras elaborações que para ele recorrem à ideia de arte vinculada à vida, né, ao contexto, à espacialidade como primazia do contexto, né, daquela região, daquele local. Então, o Oiticica ele vai trabalhar, por exemplo, com os bólides, com os parangolés, que são produções neoconcretas vestíveis, né? Tem uma ampla plasticidade material com que ele vai trazer como forma de acionar essas obras, tá? Por meio do corpo, né? Do espectador, essa é a ideia, né? Na verdade, participante, já não mais espectador, tá bom? E é disso, né? O Oiticica ele tem um material também teórico muito marcante. O nome tem a ver com essa frase que ele invoca, né? Aspiro ao grande labirinto. Então, conjunto de produções textuais do Oiticica que traduz um pouco as intenções artísticas dele, né, e a sua construção teórico-prática. Quando ele fala do labirinto, e eu acho que é esse o efeito que nos traz quando a gente observa essas obras, como o grande núcleo aí, é que traz esse contexto labiríntico, né, desse caminho por se fazer, um desvio, uma aproximação, os processos também que envolvem, né, evitar determinados campos e escolhas de sentido, né? O corpo como sistema sensório, né? Influência ali da filosofia, da fenomenologia, tá? E também no característico da produção do grande núcleo ou a invenção da cor do Magic Square lá que acabei de passar, sem uma participação, sem necessidade do toque, a princípio, tá? Existem obras do Oiticica que pedem, né, demandam que essas produções sejam tocadas, como os parangolés, por exemplo, tá? E aqui, gente, eu faço um diálogo dessa questão do labirinto de Oiticica com o Tim Ingold, que também ele é um antropólogo, né? Daqui o livrinho dele, Estar Vivo, Ensaio sobre Movimento, Conhecimento e Descrição, mas ele também traz interpretações sobre labirinto, né? E como isso recorre à maneira de pensar, né? De se pensar, né? Por que o labirinto nos importa para trazer a ideia de que o espectador não é mais espectador, né? Ele participa da obra, né? Ele faz esse labirinto, tá?
Então, o Ingold vai nos dizer o seguinte, né? No labirinto, a escolha não está em questão, mas seguir a trilha exige atenção contínua, né? A educação que segue a linha do labirinto não oferece aos pupilos pontos de partida ou posições, mas constantemente os remove de quaisquer posições que eles possam adotar. É uma prática de exposição. O tipo de atenção exigida por essa prática se submete às coisas e está presente no seu aparecimento. Aparecer as coisas equivale à sua imaginação e ao plano de vida imanente. Então, esse texto do Ingold está dizendo o que, né, pessoal? Basicamente, é essa ideia de estar vivo, né? E da arte estar colada, né? Estar plasmada no sentido do que é a vida propriamente, tá? Mais alguns recortes desse texto do Ingold que a gente pode trazer aproximação com Oiticica, né? Aspiro ao grande labirinto, e isso materializado na obra de Oiticica. Tim Ingold nos auxilia a pensar, então, como os caminhos da vida nos aproximam do que Oiticica deseja com relação à fruição de sua obra. A prática de exposição mencionada por Ingold, né, esse corpo exposto à produção, né, em que a atenção do caminhante se submete às coisas, ressoa com a proposta de Oiticica, ao tornar esses penetráveis como espaços de imersão sensorial, em que o corpo se rende ao meio para criar seu percurso. Então, é como se a gente colocasse a racionalidade, né, um pouco em suspenso, para trazer essa volição do corpo, né, primeira, para aí sim construir outras, né, elaborações de sentido, né, do racional. Então, realmente existe uma certa inversão sobre os sentidos de contemplação, né, que antes era vista como passiva. Aliás, muito quando se diz de arte contemporânea, as pessoas já rechaçam a questão da contemplação por ser passiva e a necessidade desse efeito participante no espectador, mas é importante a gente ressaltar que desde a ação atencional corpórea, a gente está dizendo de uma contemplação ativa, né? Há uma posição aí, e aí sim, isso desdobrado para o desenvolvimento de novas interpretações na fruição daquela produção, né? Então, essa participação, ela inicia de pronto no corpo, né? Como forma de contemplação ativa, atencional, como o Ingold diz aí, né? Essa prática de exposição, tá? Então, isso vai trazer, né, algo que é muito caro ao Oiticica, que pensar a instalação enquanto labirinto é uma forma de dar corpo à experiência vital, tá? Dito isso, vou trazer mais alguns exemplos aqui dessa conexão entre materiais e processos. Henrique Oliveira, utilizando materiais diferenciados, recorrendo a materiais, né, reciclando tapumes para fazer transarquitetônica, que é esse exemplo aí. Então, utiliza-se objetos comuns, eletricidade, fio, ferragem, projeção, tudo quanto há. Meu tempo está terminando, então vou trazendo os exemplos mais à tona. Tenho aqui Mona Hatoum também, com Homebound, os utensílios da cozinha que eles trazem certo risco, né, certas preocupações, então o corpo também está ativo de maneira instintiva, com uma certa defesa em algumas obras, né? Então todos os materiais aí estão conectados eletricamente, e isso profere um perigo, né? Então, mais um exemplo, isso envolve projetão, montagem, às vezes, né, plantas baixas, croquis, os artistas recorrem a isso. Aqui é um videozinho, né, da obra de Mona Hatoum. Vou deixar só um trechinho mesmo, pra gente seguir os acionamentos, né, dos objetos.
Também a gente pode considerar que a parte da experiência participante, ela também se vincula à ficção, né? Então, uma teatralidade da matéria. Então, essa sensorialidade corpórea também se constrói enquanto narrativa, risco, incerteza, expectativa, né? Tudo isso está envolvido. É novo, né? E é novo também como o corpo participante constrói linguagem. Essa é a ideia. Aqui é através do Cildo Meirelles, também está no espaço Inhotim, todo o chão feito de vidro, né? Então dá essa gastura mesmo de estar pisando em vidro, né? Um pouquinho aqui do vídeo também. Não sei se o som vai chegar aí, vocês me falam depois. Traz esse conceito, né? Então se chama através, então é óbvio o convite é atravessar. Por fim, mais alguns artistas. Né, que comentei para vocês que gostaria de falar, mas que eu gosto muito, eu acho que mais pensando a linguagem autoral, poética desses artistas, e bastante reconhecidos no mundo, né? Seriam Ernesto Neto, aqui eu tenho Leviathan Thor, que foi uma instalação no Panteão, realizada no Panteão. Então, traz esse efeito orgânico para um ambiente arquitetural que já tem uma ideia de monumento, né? Tem uma certa imponência, então transforma esse espaço, né? Com essa instalação. Então, é um efeito bastante orgânico, como um corpo arquitetônico. Ele utiliza muitos tecidos, as linhas, né? Ele tem uma arte têxtil envolvida nas suas instalações como um todo, instalações grandes de participação, né? Muito direta e tem escala monumental. A escala é monumental, né? Mas acho que essa experiência, na verdade, se desdobra em diversas nuances, né? Para o espectador. E aqui, Sandra Cinto tem uma singeleza, tá? Eu trouxe ela como exemplo também porque ela está participando, ela está partindo do bidimensional, mas já reconhecendo o desenho que é tratado enquanto bidimensional também de forma expandida, né? E Encontro das Águas faz com que a gente se lembre lá do convite da Bienal, né, dos estuários, a necessidade de colocar a humanidade em ação, né, enquanto verbo, enquanto prática. Olha o grau em que ocorre esse convite dessa Bienal para o espectador, né, participar diretamente, tá? Então, Sandra Cinto, ela faz essa produção em Seattle, na época, ela fica um longo período realizando esses desenhos, coloca, né, também uma canoa, um barco, na instalação, é como se fosse um sítio específico, né? E os desenhos que ela elabora tem muita ideia assim de uma resistência na elaboração, muito meticulosa, então são dias mesmo, em contraponto, né, com a velocidade do tempo, com a evidência e da importância do presente, né? Então traz
esse efeito de suspensão, né, sobre o próprio tempo. Então, demandam horas, dias, semanas, tem esse caráter intimista e efêmero, tá? E um exemplo, né? Parece que a gente acaba retornando aquilo que já se apresentava na produção artística humana como um todo. Poxa, é o desenho, é o gráfico, né? Mas ele não está destituído da condição espacial, né? Porque envolvem corpos participantes aí, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso por hoje. Tem uma última citação, espero que tenha dado tudo certo. Então, vou fechar com ela, da tese, né, de Carvalho aí. A instalação, então, envolve uma articulação entre uma dimensão de ordem física e material do espaço, assim como uma dimensão simbólica, que nos importa muito, né, relativa aos aspectos históricos, culturais, sociais que conformam o uso dos locais no qual se instala. Entre os diversos objetos, materiais e imagens e outros elementos que acompanham como obra, e ainda a figura do espectador, que desempenha o papel de ator nesse processo, tá? Agente, né? Melhor dizendo. Eu acho que é isso, finalmente. Bom, espero que tenha sido clara essa apresentação, apesar de tantas questões envolvidas em termos de conceitos, né, e expandidos. Mas é isso, galera. E aí, qualquer coisa, tô por aqui também, tá? Caso de dúvidas, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Bom trabalho a todos. Falou!